Ok, meus amigos, nós já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. É EJA 7, é a etapa mais importante do EJA, certo? É ensino médio, EJA 7, Caná Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Muito bem. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje nós vamos estudar um pouco, né, da teoria da cinética química, que justamente trabalha com a velocidade das reações. E a data de hoje, 18 de agosto de 2022. Como é de praxe, a gente sempre coloca a nossa programação, nosso roteiro, né? E eis aqui o nosso roteiro. Cinética química, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos reconhecer a variação de temperatura, que afeta a velocidade, né, é um dos fatores que podem afetar. Nós vamos reconhecer as variações de concentração dos reagentes, que também altera a velocidade da reação. Compreender os principais conceitos de estudo da química, da cinética química. E, por último, nós vamos apresentar gráficos com dados de velocidade, de reações químicas. E, finalmente, reconhecer os principais fatores que vão influenciar na velocidade da reação. Então, vamos começar com os conceitos iniciais. Falar um pouco aqui da cinética química para vocês. Olha só. Então, você tem aí cinética química, o estudo de grandezas que alteram a velocidade das reações, são de suma importância, pois é possível encontrar maneiras de controlar o tempo das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme necessário, principalmente das indústrias, não é isso? Pois numa linha de produção, às vezes é melhor acelerar uma reação. Principais fatores que alteram a velocidade da reação, mas em outras é preciso retardar a velocidade das reações. Como assim, professor? Por exemplo, a degradação dos alimentos. Se você puder retardar a degradação dos alimentos, melhor. Então, esses fatores nós vamos estudar. Ó. A concentração vai influenciar na velocidade da reação, pressão, temperatura, tá? Superfície de contato, luz, tá? A luz, certo? E o catalisador, tá? Que vai acelerar a reação. Tudo isso aí nós vamos falar hoje, pessoal. Vamos falar hoje, tá? Que é a parte introdutória. Aí coloquei aqui a teoria cinética. É a teoria cinética. Como é que ocorre a reação? Olha só. Pessoal, uma reação só ocorre quando formar novas substâncias, certo? Aí depende de quê, professor? As condições para ocorrer uma reação, tá? Afinidade entre os reagentes, contato apropriado entre os reagentes. Na verdade, precisa, né, da, da interação, das colisões efetivas. Quanto maior o número de colisões efetivas, maior vai ser a probabilidade de acontecer a reação, tá? Então, se você observar, ó, aqui ocorre a reação. Veja que antes da reação ocorreu o choque das moléculas e formou novas substâncias. Pode ver que essas duas substâncias aqui, ó, elas são diferentes, né? São diferentes das anteriores dos reagentes. Então aqui você tem justamente, ó, tá? Vamos lá. Você tem aqui justamente, tá? Após a reação, produtos diferentes do reagente. E essa aqui continua a mesma coisa, ó, por isso que não ocorreu reação. Não houve reação. Nem todas as colisões, nem todo choque de molécula vai propiciar a reação, tá bom? E aqui nós temos, olha só, isso aqui é interessante, muito interessante, ó. Os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Ó. Então, para compreendermos isso, nós estamos trabalhando aí a teoria das colisões. Ó. Então, de acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende de três fatores, pessoal, tá? Isso é interessante, ó. Depende da frequência das colisões, tá? Do número de colisões, né? Da energia das colisões e a orientação das moléculas. Tem que ter energia suficiente e orientação adequada para que ocorra, para que a colisão seja efetiva. Tá? Uma reação química tem que, para acontecer a reação, tem que haver essas três coisas. A frequência, que é a quantidade, quanto maior o número de colisões, maior a probabilidade de serem efetivas. Da energia, das colisões
e da orientação das moléculas nas colisões. Tá aqui, pessoal, olha só. Novamente colocando para vocês aqui, ó, da frequência, ou seja, dos choques das colisões, da energia, né, para que ocorram as colisões efetivas e da orientação apropriada das moléculas. É o que estava escrito, tá, justamente no slide anterior. Olha aí, ó. Pessoal, aqui, para acontecer uma reação, é preciso que tenha energia de ativação, que é a barreira, esse gráfico aqui, ó, tá? Tem que suprir essa barreira para que ocorra a reação. Então, a energia mínima necessária para que os reagentes devam formar complexo ativado é chamada de energia de ativação. A energia de ativação vai justamente do reagente até o complexo ativado, ó. Então, podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar no complexo ativado. Essa barreira, vamos colocar de uma maneira bem lúdica aqui, fazendo analogia. É como se fosse uma lombada de uma rua. Se a lombada é alta, o carro passa devagar, né? Mas se a lombada é baixa, o carro passa mais veloz. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta é a reação. Para que eu possa acelerar uma reação, eu tenho que baixar essa energia de ativação, pessoal. Obrigatoriamente. Essa comparação é muito bem feita. Está aqui, ó. Tá? Olha só, energia de ativação, que vem a ser, é a energia mínima para que uma reação química ocorra, tá? Ou seja, um dos fatores determinantes para a ocorrência de uma reação, juntamente com o contato e a colisão, né? Então ele coloca bem claro aí, ó, energia de ativação é a menor energia necessária que se deve fornecer aos reagentes para a formação de um complexo ativado, resultante da ocorrência da reação. Tá? Se houver complexo ativado, então está acontecendo a reação. Aí você vai ter aí a característica primária aí da energia cinética, tá bom? Vamos colocar um minutinho só para você fazer um print aí, tá? Para que a gente possa dar andamento à nossa aula. Um minutinho. Ok, pessoal, então vamos lá continuar, né? Ó. Então, o que é o complexo ativado? Aqui é a reação, pessoal. Olha, mais B, AB mais CD produzindo AD mais CB. Então, o que é a energia de ativação? Você vai pegar o valor do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes, a energia dos reagentes. Aqui, ó, o complexo ativado aqui, pessoal, é 30. Aqui, ó, 30. Menos o reagente é 20, ó. Então, a energia de ativação é a energia que vai do reagente até o complexo ativado, que é o ponto mais alto dessa barreira, ó. Então fica fácil, ó, 30 menos 20, então a energia de ativação vai ser 10 calorias, porque está em calorias, certo? É só fazer complexo ativado menos os reagentes, tá? Bem fácil mesmo, tá? Agora sim, ó. Agora nós vamos começar a falar dos fatores, tá? Que influenciam na velocidade da reação. Nós vamos até nessa ordem aí. Nós vamos falar aí da superfície de contato, nós vamos falar da temperatura em que se realiza a experiência, eletricidade, luz, certo?
pressão, concentração dos reagentes, catalisadores. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com essa superfície de contato. Vamos saber o que é essa superfície de contato, ó, tá? Olha só, no que se refere à superfície de contato, os gases, lógico, reagem melhor do que os líquidos e os líquidos melhor do que o sólido. Então a superfície de contato vai atuar nos sólidos, pessoal. Ou seja, quanto mais pulverizados, mais triturados estiverem os reagentes, mais rápido é a reação. Quanto mais triturado estiver, com certeza maior vai ser a reação. Por quê, professor? Porque aumenta a superfície de contato. Tá aí, pessoal, olha aí, é diretamente proporcional. Tá? Aliás, todos os fatores aí são diretamente proporcionais, exceto a energia de ativação. Olha a superfície de contato. Ó. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Tá? No desenho ali você vê ali uns galhos e um tronco de madeira. Veja que nos galhos a labareda do fogo é mais alta. Por quê? Porque está mais triturado. Tá? Então a reação é mais forte, né? A velocidade da reação vai ser maior. Então, quanto mais triturada for, menor vai ser, mas maior vai ser a velocidade da reação, certo? Maior vai ser a velocidade da reação, ok? Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. E depois nós vamos colocar outros exemplos do dia a dia também. Vamos colocar um minutinho aí, um minutinho, por favor. Ok, então, primeiro fator, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Vamos colocar aqui um exemplo bem clássico aqui, né, do dia a dia. Ó. Aí eu coloquei, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, menor o tamanho das partículas, maior a velocidade da reação. Olha essa experiência aqui. Ó. Ao adicionarmos comprimidos efervescentes em água, considerando que no recipiente da esquerda o comprimido foi triturado, está em pó, né? E o da direita, tá, o comprimido está inteiro. Onde a reação vai ser mais rápida? É lógico que no triturado, pessoal. A reação terminará primeiro no recipiente da esquerda. Por quê? Porque está mais triturado, mais pulverizado. Aí o fator que entra aí é a superfície de contato. Superfície de contato, tá? Então, se eu quero que a efervescência se dissolva, se o comprimido efervescente dissolva mais rápido, eu tenho que triturar ele, tá bom? Professor, e a temperatura da água vai influenciar? Vai. Nós estamos considerando a mesma temperatura. Lógico que se você aumentar a temperatura e triturar, aí vai ser mais rápido ainda a velocidade da reação. Falou em temperatura, está aqui. É o outro fator. A temperatura, pessoal. Tá? O aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre os reagentes. Como consequência, o número de colisões efetiva e a velocidade da reação aumenta. Então, é outro fator que é diretamente proporcional, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Chega a ter sido dessa maneira, pessoal. O aumento a cada 10 graus Celsius na temperatura chega a duplicar a velocidade da reação.
Se você aumentar a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Por quê, professor? Porque aumenta o choque, as colisões entre as partículas, né? Entre os reagentes, e aí vai ocorrer colisões efetivas, tá? Então, temperatura é papel fundamental aí. Por isso que nós cozinhamos os alimentos. Olha a regra de Van Hoff que eu estava falando agora há pouco, ó. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas, maior a energia cinética das moléculas, consequentemente, maior vai ser a velocidade da reação. Então, aqui basta grifar isso aqui, ó. Quanto maior for a temperatura, aí você já coloca direto, maior será a velocidade da reação, certo? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E aqui a regrinha que eu estava falando para vocês, ó. A cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura de uma reação, a velocidade tende a duplicar, a velocidade da reação chega a duplicar, tá? É uma regra chamada regra de Van Hoff, tá? Se aumenta a cada 10 graus Celsius, duplica a velocidade da reação, tá bom? E eu queria que você fizesse um print, certo? Desse aí. Vamos colocar então um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meu povo, vamos lá então, tá? Próximo. Ah, se aumentar a temperatura, aumenta a velocidade, então por isso que nós colocamos os alimentos na geladeira. Para quê? Porque com a diminuição da velocidade, vai diminuir a velocidade da reação, então conserva os alimentos, ó. Ó, para que serve a geladeira? Vamos lá. Colocamos alimentos na geladeira para conservá-los. A baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade das reações, responsável pelo apodrecer os alimentos. Então, por isso que tem que ser colocado, tá? São as técnicas de conservação de alimentos, pessoal, tá? Se não, se colocasse, por exemplo, uma carne, né, numa temperatura ambiente, ela vai se degradando mais rapidamente. Por isso que a gente coloca uma carne, outros laticínios principalmente, tem que ser. Pode ver que em supermercado a seção de frios é justamente a seção de laticínios, certo? De carnes, tudo, porque degrada com mais facilidade. E se eu te perguntasse uma coisa aqui, por exemplo, o que é melhor? Guardar uma peça inteira de carne na geladeira ou fatiar a carne? O melhor, pessoal, quimicamente falando, é guardar a peça inteira. Por quê? Porque você fatiando, você aumenta a superfície de contato. Por isso que carne moída, tá? O prazo de validade dela é menor, os embutidos. Por quê? Porque está triturado, tá? Lógico, professor, mas quando eu vou comprar carne, eu já peço fatiada, porque você vai usar na semana. Estou falando para guardar 2 meses, 3 meses, é melhor a peça de carne inteira, tá bom? Olha aí, ó. Os alimentos gelados estragam com menor facilidade, pois a velocidade da reação diminui, tá? Se aumentar a velocidade, se aumentar a temperatura, aumenta a velocidade, lógico, se eu diminuir a temperatura, vai diminuir a velocidade da reação. Luz. Vamos falar agora de luz. A luz vai influenciar muito, né? A luz vai influenciar muito, tá? Em algumas reações, não em todas, tá?
Ó, a luz provoca algumas reações denominadas de reações fotoquímicas. Duas que eu coloquei aqui, ó. Não existe fotossíntese sem luz, né? Para haver fotossíntese tem que ter luz. A outra eu coloquei decomposição da água oxigenada. Por isso, pessoal, os frascos de água oxigenada vêm em frascos escuros para proteger da luz. Olha aqui, pronto, água oxigenada aí, ó. Tá? É bom quando a gente mostra os desenhos aí, né? Ó. Ó, a reação de decomposição da água oxigenada pela luz é chamada de fotólise. Ó. Por isso que o frasco ali é escuro, para proteger da luz. Ó. Algumas reações são favorecidas pela luz, como a decomposição da água oxigenada. Por isso, os frascos que você encontra nas farmácias são escuros. Ó. Não só água oxigenada, por exemplo, garrafas de vinho normalmente são escuras porque a luz pode alterar a fermentação do vinho. Então tem vários medicamentos, né, líquidos. Normalmente medicamentos líquidos vêm em frascos escuros, tá? Remédios, né? Por quê? Para proteger da luz, pessoal, porque a luz pode afetar o princípio ativo do medicamento, tá? Então a luz é fundamental em algumas reações, não em todas. Vamos lá. Agora nós vamos falar da pressão. Pressão, certo? Pressão. Também diretamente proporcional. O que é que diz lá? Um aumento da pressão aumentará o número de colisões e a reação vai ficar mais rápida. Então basta aprender isso aqui, ó. Quanto maior for a pressão, maior será a velocidade da reação. Por quê, professor? Porque aumentou a pressão, diminui o volume e aumenta o choque das moléculas. Está aqui, ó. O aumento da pressão, o que acontece? Diminui o volume. Quanto menor o volume, mais as moléculas estão próximas. Tá? Então a agitação vai ser maior. Então aumenta a velocidade da reação. Agora, se eu diminuir a pressão, aumenta o volume. Aí diminui o número de colisões. Consequentemente, diminui a velocidade da reação. Por isso que pressão é diretamente proporcional, tá, à velocidade da reação. Se aumentar a pressão, aumenta a velocidade da reação. Muito bem. Catalisadores, muito importante para a indústria, né? Os catalisadores, está aí, ó. É uma substância que diminui a energia de ativação, tá? De uma reação, aumentando a velocidade, ó. Catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações. Os catalisadores não alteram a variação em entalpia, ele apenas diminui a energia de ativação. Professor, não entendi. Vamos colocar aqui, veja bem. Nós temos catalisadores biológicos, são as enzimas, certo? Cada enzima atua no seu substrato específico, tá? Para quê, professor? Para degradar os alimentos, pessoal, tá? Por exemplo, tem gente que é intolerante à lactose porque não tem a lactase, que é a enzima para degradar a lactose. Então, são problemas terríveis de doenças por ausência de enzimas catalisadoras, certo? Cada enzima atua no seu substrato específico, tá bom? Então, a enzima é fundamental para o metabolismo, pessoal, fundamental. Numa indústria, por exemplo, numa linha de produção, a indústria não vai querer passar 5 horas fazendo uma reação e coloca catalisadores para aumentar a velocidade da reação, certo? Então, os catalisadores servem sim para aumentar a velocidade da reação. Tá aí, ó. Catalisador trata-se de substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações, certo? Porém, não são consumidos, sendo totalmente regenerados no final. Eles não participam da reação, pessoal. A única função do catalisador é diminuir, os catalisadores diminuem a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior vai ser a velocidade da reação. Ó. Coloquei até como dica ali na educação. O uso dos catalisadores aumenta a velocidade da reação, ou seja, os catalisadores diminuem a energia de ativação. Aí vamos lá. Quanto menor for a energia de ativação, maior a velocidade da reação. É o único que é inversamente proporcional à energia de ativação. Tá? Então, os catalisadores é fundamental em uma reação química.
em uma reação química, para acelerar uma reação química. Muito bem. Coloquei até um gráfico aqui, ó. Olha aí, ó. A reação sem um catalisador, ó, a energia de ativação é lá em cima, ó. Quando eu coloco um catalisador, veja que diminuiu o caminho aqui, pessoal. Diminui a barreira, então por isso que procura um atalho, né, na verdade um caminho alternativo. Por isso que a reação aumenta, tá. Na hora que eu coloquei o catalisador, diminuiu a energia de ativação, então o caminho ficou mais curto, certo? Beleza? Olha o gráfico, pronto, esse gráfico é melhor da gente entender, tá, com certeza é melhor. Ó, presença olha aqui, ó, sem o catalisador, ó a altura da barreira, pessoal. Aqui é a linha sem catalisador. Mas na hora que eu coloquei um catalisador, veja que diminuiu a energia de ativação. Então a energia fica mais rápida, porque ela procurou um caminho alternativo, certo? Eu queria que você fizesse um print dessa tela aqui também, ficou bem legal de entender, tá? Sem catalisador, a reação demora mais. Com catalisador, ela fica mais rápida, certo? Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, pessoal? Então vamos lá. E aí nós temos aqui, ó, uma catálise, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Como assim, professor? Vamos explicar isso aqui para vocês, ó. Tá? Uma catálise, tá? Os catalisadores, ó, encontram caminhos alternativos para a reação, envolvendo menor energia. Isso nós já sabemos, né? Diminui a energia de ativação e a reação fica mais rápida. Então, essa catálise pode ser homogênea. Quando é que uma catálise é homogênea? É o mesmo lance da mistura homogênea e heterogênea. Na homogênea, o catalisador e os reagentes constituem uma única fase. Por exemplo, se os reagentes estiverem no estado gasoso e o catalisador no estado gasoso, então gás com gás é homogêneo.
Aí a catálise é homogênea. Porém, a catálise heterogênea é aquela em que os reagentes constituem duas ou mais fases com o catalisador. Digamos que o catalisador esteja no estado sólido e os reagentes no estado gasoso. Aí não é uma fase, vai ser mais de uma. Então é heterogênea. Tá bem simples. É a mesma ideia da mistura homogênea e mistura heterogênea. Tá? A catálise pode ser homogênea ou heterogênea. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Olha, concentração dos reagentes. Aqui é importante, viu? Um aumento da concentração dos reagentes numa solução acarretará no aumento de colisões, em consequência, um aumento da velocidade da reação. Por isso, não se preocupa com a concentração de um medicamento, tá? Porque pode aumentar a velocidade da reação. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Pronto, esse aqui está bem legal, para a gente detalhar essa concentração dos reagentes. Ó. Quanto maior for a concentração dos reagentes em uma solução, aumenta a probabilidade de cada molécula colidir com mais intensidade. Então a velocidade aumenta, pessoal. Olha essa imagem aí, ó. A imagem retrata um exemplo de uma reação de combustão, na qual o aumento da concentração dos reagentes, que é o oxigênio, torna a reação mais rápida. Eu até coloquei aí, ó. Você já percebeu que quando há queimadas, se aumentar o vento, aumenta as chamas. Não vamos falar nem queimada, vamos falar bem numa fogueira mesmo. Por que que nós abanamos uma churrasqueira? Nós abanamos para jogar oxigênio, então eu estou concentrando oxigênio. Aí aumenta a labareda do fogo, não é verdade? Então, por isso que é a função do abano, né? Abanar o fogo é justamente jogar mais oxigênio. Então, você está aumentando a velocidade da reação, ok? Vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Ok, pessoal? Então falamos aí da concentração dos reagentes, não é verdade? E aqui, por último, nós temos como calcular a velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares elevado aos seus coeficientes. Está aqui. Vamos melhorar essa tradução aqui. Ó. Aqui está a reação, pessoal. Olha, A mais B produzindo C mais D. Essa letra minúscula, o A, B, o C e o D, são os coeficientes. Então, quem é a velocidade da reação? Vai ser a constante que ele tem que fornecer, vezes a concentração, esse símbolo aqui, esse colchete, é concentração. Ó. Concentração do reagente A, vezes concentração do reagente B, elevado aos seus coeficientes. Ó. O A você eleva a esse Azinho aqui, e o B ao Bzinho. Professor, e o produto? O produto é consequência. A velocidade de uma reação se calcula no reagente. O produto é uma consequência dos reagentes. Aí ele colocou, ó, o K é uma constante cinética, varia com a temperatura, então tem que ser fornecido. A cada temperatura tem uma constante, certo? Perfeito, meu povo? Pois bem, pois vamos fazer aqui uma primeira questão aí. Vamos ver se você acerta essa questão. Ó. De tudo que nós falamos até agora,
nós temos aí. Ó, a velocidade de uma reação química depende, primeiro, do número de colisões entre as moléculas na unidade de tempo. 2, da energia cinética das moléculas envolvida na reação. 3, da orientação das moléculas. Então, qual vai ser a resposta? Ele quer saber qual desses três fatores vão influenciar aí na velocidade de uma reação. Tá? Vamos lá? Vamos colocar, portanto, aí, pessoal, 2 minutinhos para você raciocinar direitinho. Vamos lá? 2 minutos. Ok, então vamos lá, pessoal. Olha, a velocidade de uma reação química depende, primeiro, do número de colisões, com certeza, tá? Quanto maior for o número de colisões, maior a probabilidade de ocorrer a reação. Então, verdadeiro. 2, depende da energia cinética das moléculas envolvidas na reação, com certeza, verdadeiro também, tá? E depende da orientação das moléculas, mas sim, não só da energia cinética, mas também da orientação das moléculas. Então, os três estão corretos. Se os três estão corretos, a resposta é a letra A. Letra A, certo? Com certeza, certo? Letra A. Questão 2, olha aí, ó, uma questão bem legal para a gente fazer. Vamos lá. O carvão é combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade. Ou seja, são três fatores, pessoal. Qual da alternativa em que, utilizando os três fatores, a velocidade da reação vai ser maior? Entendeu? Tem três, ó. Por exemplo, se eu vou utilizar o carvão em pedaços pulverizado, vou utilizar o comburente aí, né, o oxigênio, no caso, do atmosférico, o oxigênio puro, e a temperatura. Então, qual dos três fatores vai culminar para a maior velocidade da reação? Vamos pensar direitinho, pessoal? Qual vai ser, então? Todas elas aí nós já falamos, né? Já falamos para vocês. Vamos lá. Primeiro, você tem três fatores.
3 fatores aí. Você tem a superfície de contato, então, é melhor utilizar mais pulverizado, mais triturado estiver, melhor vai ser para acontecer a reação, não é verdade? Então o carvão teria que estar pulverizado. O oxigênio seria o ar atmosférico com oxigênio puro. É lógico que é oxigênio puro, aí você estaria a concentração, o fator chamado de concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. E o outro fator é a temperatura. Nós falamos para vocês que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação, não é verdade? Então teria que ser maior. A resposta aqui só pode ser a letra D, pessoal. Carvão pulverizado, oxigênio puro e uma temperatura, a maior temperatura aí, ó, 100 graus Celsius. Então vai ser aí justamente, tá? A resposta vai ser nesse sentido. Beleza? Tá? Carvão pulverizado, oxigênio puro e na maior temperatura é que vai favorecer a maior velocidade da reação. Pois muito bem, nós estamos chegando aí praticamente ao final da nossa primeira aula. Tá? Deu para ver a parte teórica, tá? Onde falamos de todos os fatores que aceleram a reação, falamos até de catalisador também, e fizemos algumas questões aí. Tá? Os fatores são primordiais para que aconteça a velocidade da reação. Perfeito? Então deu tempo de fazer uma parte teórica e uma parte de exercício, mas nós vamos continuar posteriormente, ok? Desejar um forte abraço a todos.